resultado dos seus negócios depende muito, é claro, de uma boa gestão financeira, não é? No caso de vendas, de um bom desempenho aí da área comercial. E olha, no final das contas, tudo depende muito mesmo do RH, sabia? Do setor de recursos humanos. Sobre isso que a gente vai falar no Rumo Certo de hoje. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E quem vai trazer as informações para a gente, está aqui comigo lá de São Paulo, Keyton Pedreira, CEO da KLP Seguros e Saúde. Keyton, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Sebastião. Obrigado pelo convite. Meu cumprimento a todos os espectadores. Esperamos aí contribuir com informações preciosas aí para todos. Com certeza. Muito obrigado a você por disponibilizar do seu tempo, compartilhar aqui do seu conhecimento com a gente, com outros empreendedores também. E aí, Keyton, eu queria conhecer um pouquinho mais da sua trajetória, trabalho que você desenvolve hoje na KLP. Conte pra gente, depois entramos no tema propriamente. Legal. Já são 23 anos de mercado, sempre aí atuando no mercado de seguros, planos de saúde, previdência privada. E há 10 anos a gente fundou a KLP, que é a nossa empresa, nossa corretora de seguros, consultoria de benefícios, tem várias denominações aí que o mercado utiliza. E a gente tem como foco atuar em empresas. A gente está mirando ali empresas com 10 funcionários ou mais, onde a gente atua dando toda a assessoria no que diz respeito a planos de saúde, seguro de vida, plano odontológico, seguros em geral, cuidando dos benefícios dessas empresas. Hoje são mais de 50 mil vidas que a KLP administra, somando o patrimônio segurado de todos os clientes, são mais de 3 bilhões de reais em patrimônio segurados. Então a gente está posicionado entre as maiores corretoras de seguros do Brasil hoje. Keyton, me fale, faz uma defesa aí da importância que tem para as empresas, para os colaboradores, desse tipo de benefício, né, de seguros, de planos de saúde, quanto isso conta hoje até para o bem-estar do colaborador e, no final das contas, para a produtividade. Um tema que eu bato com recorrência, que é o item de desejo do brasileiro, né? Está entre o top 3. O primeiro lugar é casa própria, depois educação e depois plano de saúde. Então, o benefício plano de saúde está entre os 3 maiores desejos do brasileiro. Então é importantíssimo que as empresas avaliem a oferta de benefícios como o próprio plano de saúde, também outros benefícios como seguro de vida, plano odontológico, previdência privada. São benefícios que ajudam não só na retenção dos colaboradores que as empresas têm, mas também na atração de novos talentos. Empresas que não oferecem esse benefício acabam ficando atrás de empresas que ofertam esse tipo de benefício. Então, são fundamentais na parte estratégica das empresas, para atração e retenção de talentos. Curioso, né? Tem um peso ali, eu diria, tanto quanto o salário, talvez, de importância. Sem dúvida. Sem dúvida, e com uma vantagem importante, Sebastião. A oferta de benefícios não incide em encargos de nenhuma natureza. Por exemplo, quando você aplica um reajuste salarial, o funcionário está indo bem ou determinada área da empresa você quer beneficiar com aumento salarial, você vai ter vários encargos, aí férias, FGTS, 13º, enfim, tudo incide sobre o aumento salarial. Enquanto que se você ofertar um benefício, você não terá nenhum encargo atrelado a isso. E mais, se a empresa é do lucro real, optante pelo lucro real, ela ainda pode deduzir esse investimento pagando menos imposto. Então, a oferta de benefícios pela empresa é uma estratégia muito inteligente, não só na questão de recursos humanos, mas também na questão financeira. Bom, então, tendo essa viabilidade, mas qual é que tem sido o entendimento nosso, eu digo de pequenos e médios negócios, dos empresários, quanto à importância deste movimento, eu diria até? Qual é o cenário que a gente tem? As empresas têm bastante usado desses recursos, a adoção desses benefícios. No geral, aí a gente tem muito o que fazer para entender do quanto isso é importante para os negócios como um todo mesmo. Olha, eu posso trazer alguns números aqui para você, para os espectadores. No Brasil hoje, a gente tem 200 milhões de habitantes, pouco mais do que isso. A gente tem 100 milhões de pessoas no mercado de trabalho e a gente tem hoje 50 milhões de pessoas com algum tipo de plano de saúde, sendo que a maior parte são planos contratados por empresas. A grande maioria se concentra, como você falou anteriormente, nas grandes corporações, mas já tem um movimento muito importante de empresas de pequeno porte já oferecendo esse benefício. Então, a gente tem um mercado de 100 milhões de pessoas ativas e 50 milhões de pessoas com planos de saúde. Então, ele tem um caminho importante para caminhar. A gente sabe, tem a consciência que não são todos os empresários que conseguirão
ofertar esse benefício para os seus colaboradores em função do tamanho, um pequeno barzinho, uma mercearia, às vezes é complexo a oferta disso, o que sobra no final do mês não é compatível, mas uma empresa de um porte maior, com 10 colaboradores, 15, já passa a ser possível a empresa se organizando de maneira adequada, ofertando um benefício básico ali, ou às vezes não precisa nem pagar 100%, só o fato da empresa já pagar um percentual daquele plano no começo da jornada já ajuda o colaborador a ter acesso a esse benefício. É um custo muito mais vantajoso do que se ele fosse contratar como pessoa física. Ótimo. Ok, então vamos lá para o pragmatismo agora da coisa, que foi a nossa proposta também de início de conversa. E eu disse ali do quanto é importante uma gestão financeira, né? Quanto é importante aí o desempenho da área comercial. E o RH, o que peso ele tem na produtividade dos negócios também, nos números lá no final das contas também. Tem aí uma responsabilidade grande do RH na geração de renda também de uma empresa, não é? Me fale dessa importância aí. A gente tem que olhar a questão da produtividade dos colaboradores, né? Tudo passa por isso. E quando você tem colaboradores engajados, colaboradores que estão satisfeitos com a empresa, eles seguramente vão produzir mais, vão entregar mais resultado, vão entregar mais vendas. Então, empresas que na média, tá? De novo, varia de mercados para mercados, mas na média, empresas que têm de 30 até 50 colaboradores começam já a ter um departamento aí de recursos humanos. Abaixo disso, acaba sendo sócio, financeiro, que acaba fazendo esse papel de RH, mas a partir desse número de 30 até 50, a partir daí, seguramente as empresas já precisam ter uma área de recursos humanos. Então, recursos humanos entra com um peso muito grande na questão dos resultados das empresas, porque são as pessoas com nível de satisfação, felicidade dela em trabalhar na empresa, que vão entregar o seu melhor, trazendo os números importantes para as empresas. Então, e a gente tem literatura, tem números, tem pesquisas que comprovam isso, que relacionam a importância aí do bom recrutamento no resultado também, Keyton? Tem alguns números importantes aqui que a gente pode citar, que um colaborador descontente no ambiente de trabalho, né, ele vai deixar de produzir aproximadamente 30% do que ele poderia estar gerando. É um estudo da Universidade da Califórnia, né, e ele poderia estar gerando 37% a mais de venda se ele estiver satisfeito com as condições que a empresa oferece, com o ambiente de trabalho, com os benefícios, obviamente, que ele tem. Então, é um estudo muito importante ali, que reflete em números efetivamente o quanto um colaborador satisfeito vai trazer de resultados para uma empresa. Bom, e aí a gente falou de dois itens importantes aí, que são os benefícios, né? Como seguro, como plano de saúde, por exemplo. Mas que outros fatores interferem nessa satisfação e aí no melhor rendimento do colaborador? É questão estrutural, física, Keyton? É questão de relacionamento? Você consegue dimensionar para a gente também a importância disso, que começa lá numa seleção, eu imagino, para saber do que aquele colaborador vai viver ou vivenciar dentro de uma empresa? Que outros fatores são importantes para além dos benefícios e do salário? Obviamente, como você já começou aqui a elencar, inicialmente uma estrutura física mínima, onde ele possa trabalhar com conforto, de maneira satisfatória. Outro ponto importantíssimo, que a gente se depara com algumas situações aqui, atuando junto aos RHs das empresas, líderes tóxicos. Esse tema é muito sensível para os colaboradores. Quando você tem um líder ali que xinga, que não é respeitoso com os colaboradores, isso reduz demais a produtividade, reduz demais a satisfação, reduz demais a entrega dos colaboradores. Então, a gente tem que pensar em um conjunto, um ambiente físico, um ambiente pessoal, emocional desse colaborador e as perspectivas de carreira também. Ele tem que ter uma perspectiva dentro da empresa onde trabalha, até onde ele pode avançar, como ele pode crescer na organização. Então, todo esse conjunto vai fazer com que os resultados desse colaborador apareçam, sejam melhores e resultem em melhores resultados para as empresas. Que bom, né? É uma relação cada vez mais humanizada, né, Keyton? Os RHs, felizmente, têm mudado muito, né? Para além da anotação do que é básico, do que é técnico e que é preciso, da competência, inclusive, das chamadas hard skills que a gente tem trazido muito aqui. Mas que bom que tem essa visão mais humanizada e que isso reflete em números. Lá. É possível mensurar isso hoje, né? Você tem percebido na relação com os RHs essa mudança também, talvez uma humanização maior?
Parece contraditório, parece curioso, aliás, a gente falar de RH humanizado, né? Porque já é para ser na essência. Mas ainda existem RHs preocupados em anotação de dados, só não dá mais, né? Não, essa fase já passou, já década de 70, 80, lá, bater o cartão de ponto, controlar só na caderneta não faz mais sentido. E com essa nova geração, né, os nascidos aí em 90, 2000, é uma outra realidade totalmente diversa daquilo que o mercado estava acostumado. Por vezes, esse colaborador, claro, lógico que ele está importando com o salário dele, mas existe uma parcela muito importante de colaboradores hoje que nem estão tão preocupados com a questão salarial. Eles não têm tanta ambição de crescimento salarial, mas preservam ou privilegiam, acho que essa palavra é correta, né? Demais essa questão do ambiente de trabalho, das amizades, do relacionamento, do bom trato e respeito com eles. Então, os desafios do RH passam muito mais por vai muito além daquele RH que a gente conhecia de 10, 20, 30 anos atrás. Oh, que bom, que bom. Então, vamos fazer um intervalo rapidinho, seguimos nessa conversa na sequência, quase que pontuando aí algumas ações que podem já começar a dar resultado nesse sentido de valorização desse ativo forte que a gente tem nas empresas, que somos nós, são as pessoas, né? E aí, por onde começar? A gente pode começar com alguma ação, talvez, nessa valorização e que os resultados virão logo na sequência. Mas vamos fazer um intervalo rapidinho e aí a gente continua já na conversa. Combinado? Combinado com você de casa, você aí da sua empresa também, a gente faz o intervalo. É rápido, Rumo Certo volta já já. Já estamos de volta com o Rumo Certo, muito bom ter você aqui conosco mais uma vez. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos falando hoje sobre a responsabilidade, o peso e a importância do setor de recursos humanos numa empresa para a produtividade dos negócios, para alavancar, para tornar o negócio cada vez mais perene aí no mercado. Continuamos nossa conversa? Nós de Brasília vamos a São Paulo com Keyton Pedreira, CEO da KLP Seguros e Saúde. Continuamos na conversa, Keyton? Seguinte, Keyton, para a gente então começar a adotar, eu diria até algumas práticas no dia a dia, pequenas empresas, para além da percepção de que é necessário investir no colaborador, existem, eu imagino, alguns sinais, alguns sintomas que dão a ideia de que a empresa talvez precise atentar mais para esse ativo, não é? Começando aí pelo problema, eu diria, para depois a gente ir para a solução. Existem alguns sinais, ou qual é o momento da gente começar a perceber de que é lá no RH, lá no recrutamento, que começa talvez o resultado, a produtividade, ou o resultado no bolso ou na conta depois? A gente tem que estar atento, Sebastião, ao conjunto dos elementos. É importante que você tenha uma política de feedback contínuo, constante com os colaboradores, reconhecer os esforços que ele faz, as entregas dele. Um outro item importante que a gente não falou no primeiro bloco, que é a capacitação. A empresa precisa estar investindo na capacitação dos colaboradores. Isso vai trazer melhorias para a vida pessoal dessa pessoa, mas também para a empresa. Os cursos, capacitações que a empresa oferecer vão resultar em mais resultados. É envolver essas pessoas na gestão, fazer pesquisas com esses colaboradores, conversar com eles efetivamente, o que eles sentem que a empresa pode melhorar, o que eles podem contribuir mais à empresa. Então, é uma série de elementos e fatores que vão chegar nesse objetivo principal, que é a satisfação dos colaboradores. Então, mas eu digo rotatividade, por exemplo, casos de burnout, a gente tem falado muito. Esses são sinais, Keyton, você diria, ou alguns dos sinais, de que a gente precisa dar mais atenção para isso? Esse tema tomou uma proporção muito grande depois da pandemia, Sebastião, a questão da saúde mental. Inclusive, várias operadoras de saúde, várias empresas começaram a ofertar soluções como essas, né, de atendimentos psicológicos para colaboradores, alguns atrelados ao plano de saúde, alguns outros produtos de mercado que já tem como se fosse uma mensalidade ali para que
todos os colaboradores tenham acesso a um tratamento psicológico. Nem todas as empresas, aliás, só grandes empresas têm área que possa ter um psicólogo efetivamente para ajudar as pessoas, mas as pequenas e médias empresas não é uma realidade. Então, existe hoje já serviços especializados nessa questão da saúde mental dos colaboradores. E mais do que a saúde mental, até já abordando um outro tópico aqui, é a saúde física também dos colaboradores. Programas de qualidade de vida vão agregar muito valor para a vida desses colaboradores e também para as empresas, porque você reduzindo o nível de afastamento do trabalho, você também ganha mais produtividade. Então, existem hoje políticas com convênios com academias, programas de alimentação, enfim. Cuidar da saúde física e mental dos colaboradores é uma responsabilidade, sim, das empresas, com benefício para os colaboradores, mas com resultados óbvios e imediatos também para as empresas. Pois é, que tem um custo alto, né, Keyton, com a perda de um colaborador, né? Custo ali financeiro alto, mesmo que é muito maior do que o investimento para a retenção dele, não é? Existem estudos nesse sentido também, não? Também tem alguns estudos nesse sentido que mostram que a dispensa de um colaborador pode chegar ali, foi uma pesquisa do Instituto Gallup, que um funcionário nível pleno, o custo para substituir esse colaborador pode chegar a 150% do salário anual, ou seja, 1,5 vezes o salário do ano da pessoa, que a gente está falando de tempo de aprendizado do novo colaborador, produtividade, performance e todos os custos inerentes aí ao desligamento do profissional que saiu da empresa. Então, é muito importante que as empresas preservem e invistam na retenção de talentos sob pena de arcar com esses custos elevadíssimos aí da rotatividade do seu quadro de trabalhadores. Pois é, você falou lá em capacitação, né? Mas como é que se dá, enfim, pelo conhecimento que você tem junto aos RHs, como é que você tem visto esse movimento, né? São capacitações dentro das empresas, são mais palestras, talvez. Como tem se dado esse movimento no sentido positivo aí? O que é que você tem visto dessa percepção na prática mesmo, no dia a dia, como tem acontecido? A gente tem uma infinidade de modalidades de treinamento, capacitações, começando desde a capacitação interna ali com o superior imediato, com o gerente ou com algum líder da área, treinando esse colaborador nas atividades ali que ele está executando ou em alguma atividade específica da empresa, passando por treinamentos contratados por empresas externas ou empresas externas que também fazem um treinamento em company ou treinamentos online. E tem empresas até mesmo que investem em capacitações que nada tem a ver com o trabalho da pessoa, mas vai agregar ao conhecimento pessoal dessa pessoa, fazendo com que ela tenha um crescimento pessoal, e isso com certeza também resulta em resultados para a empresa. Então, existem diversos formatos e os custos também vão ao gosto do empresário. Ele pode desde fazer um investimento interno com aquela pessoa líder, isso aparentemente não tem custo, mas obviamente tem um custo, que é o tempo, a hora homem ali daquela pessoa que está dedicando a treinar a equipe interna, a contratação também de empresas externas que vão proporcionar esses treinamentos e capacitações. Bom, você fez referência à pandemia aí, citando a questão da saúde mental, né, do quanto tem sido mais relevante, isso tem sido importante. E uma outra questão que a gente tem falado muito aqui, vê se você concorda com isso também, que a gente está vivendo esse movimento todo, muito por uma questão geracional também. Tem um pouco isso, Keyton, aí na sua avaliação? Essa moçada mais nova que está no mercado de trabalho tem uma outra visão sobre o trabalho, diferente da nossa geração talvez, ou de geração até anteriores à nossa. Isso também tem sido influenciado aí nessa relação de bem-estar e de mais produtividade, de um novo movimento aí nas empresas? De fato existe esse movimento, Sebastião. Como eu falei no primeiro bloco, a gente percebe que a turma lá de 20, 30 anos tem uma preocupação muito maior em relação a essa questão emocional, saúde mental, do que tem a turma de 40 a mais. É uma preocupação latente e os RHs têm que estar atentos a isso para entregar os benefícios ou entregar aquilo que essas pessoas demandam, que é um cuidado pessoal maior do que as gerações mais velhas tinham antes. Vamos falar, o pessoal 40 a mais estava muito focado em trabalho entrega, trabalhar o dia inteiro, sem muita preocupação com a família acabava ficando em segundo plano. E isso tem ficado em menos evidência para essa turma mais nova, e mesmo o pessoal de 40 a mais começou também a entender a importância de separar
a qualidade de vida pessoal e também o tempo que trabalha. Não adianta você trabalhar o tempo inteiro e não conseguir tempo para desfrutar isso, né? Você precisa ter um equilíbrio entre os seus tempos para que você tenha uma vida feliz. Pois é, equilíbrio parece a palavra também do momento aí de extrema importância, né? Porque a gente ao mesmo tempo está vivendo um mercado em termos de negócios muito mais competitivo, né? É tudo muito mais corrido mesmo, é mais competitivo, se exige mais, tem mais metas e ao mesmo tempo a gente está buscando uma vida, não digo mais tranquila, mas com mais qualidade também, né? É contraditório os negócios? Dá para esse equilíbrio, conseguir esse equilíbrio? E de que maneira no dia a dia, ainda mais com esse movimento geracional também? A gente está vivendo uma revolução e está aprendendo aos poucos, né, Keyton? No passado a gente tinha um padrão, né? A gente tinha aquele padrão lá, quadrado, trabalhar o máximo possível, ganhar o máximo possível de dinheiro. E hoje esses padrões mudaram. Cada perfil de pessoa tem a sua ambição, tem o seu desejo, tem o seu ideal. Então é importantíssimo que as pessoas consigam equilibrar isso. Nem tanto o céu, nem tanto o inferno. Não adianta só querer curtir a vida, porque senão você não vai conseguir trabalhar, não vai conseguir rendimento suficiente para curtir a vida, mas também só trabalhar como fazia as antigas gerações também não entregará a qualidade de vida equilibrada suficientemente para que a pessoa seja feliz, né? A felicidade é um conceito muito abstrato, mas quem está me assistindo aqui, quem está nos assistindo, entende o que a gente está falando, que de nada adianta morrer com a conta cheia de dinheiro se você não tiver uma família, se você não estiver feliz com você e feliz com aqueles que te cercam. Ok, então, ao mesmo tempo que a gente falou aí de competitividade, a tecnologia acaba nos fazendo também entender que tudo é muito imediato e tem que ser resolvido já. A tecnologia também pode favorecer muito nesse processo aí, né, Keyton? Desde do recrutamento, inclusive lá, com talvez ferramentas que ajudem a orientar mais para habilidades que aquele colaborador pode contribuir dentro de uma empresa. E aí, como você vê isso? A tecnologia nesse processo todo, e falando até de futuro, que em termos de tecnologia, futuro é no próximo segundo, né? Tem aí inteligência artificial nos deixando atordoados por um lado, no outro lado bastante, como eu diria, com bastante possibilidades, mas o quanto a tecnologia pode ajudar nesse processo da gente tentar equilibrar aí o que precisa, ser pragmático e esse equilíbrio de uma vida mais saudável, de melhor bem-estar também. Tecnologia é uma ferramenta interessante aí, né, Keyton? Vamos separar em dois temas, né? A primeira, tecnologia para apoiando as empresas, os RHs, no recrutamento. Existem hoje diversas plataformas, ferramentas, algumas gratuitas, outras pagas, que ajudam demais o RH no mapeamento de perfil comportamental dos candidatos e reduzem a chance de erro. Claro, o RH sempre vai estar suscetível a errar naquela contratação, o executivo vai estar suscetível a errar naquela contratação, mas a tecnologia ajuda a reduzir esse índice de erro, né? Ele aumenta a probabilidade de um acerto na hora da contratação. E depois, falando do outro aspecto da tecnologia, né, a gente, até emendando com a pergunta anterior, a gente hoje está cercado, está inundado com tanta tecnologia, o computador, o celular, o tablet, a televisão, que agora também virou um computador. Então, a gente tem que saber dosar o uso da tecnologia de maneira inteligente. Caso contrário, a gente começa a passar por uma barreira perigosa, né, que é o vício na tecnologia, jogos também. Então, os colaboradores, as pessoas precisam estar atentas ao uso consciente da tecnologia para que ela seja uma ferramenta positiva e não uma ferramenta que atrapalhe a sua vida. Maravilha. Concluindo a nossa conversa aí, para a gente deixar claro desse nosso entendimento todo, é que é para além de investimento, né? Quando se fala... É postura, né, Keyton? É iniciativa, né? De se fazer uma mudança para o melhor com todas as possibilidades que a gente tem hoje, né? Só concluindo essa nossa conversa aí, se você tiver que deixar um recado para empreendedores pequenos e médios, principalmente, que são o nosso foco aqui, o que você diria nesse sentido? Dica que eu dou, aliás, é mais do que dica, Sebastião, é uma recomendação. Invista nos seus colaboradores. Eles reconhecerão isso, eu não tenho a menor dúvida em afirmar. E com esse reconhecimento, eles entregarão mais resultados para a sua empresa, ficarão felizes com você. Então pense, se você não oferta ainda um plano de saúde, um seguro de vida, um plano odontológico, uma previdência privada para empresas que já estão no estágio ali um pouco mais avançado, e esses colaboradores, sem dúvida alguma, ficarão muito satisfeitos com você e com a sua empresa.
Maravilha. Keyton Pedreira, CEO da KLP Seguros de Saúde, falando com a gente lá de São Paulo. Muitíssimo obrigado, foi um prazer tê-lo aqui conosco, Keyton. Um prazer, Sebastião. Muito obrigado de novo pelo convite. Até mais. Muito obrigado a você também que acompanhou o Rumo Certo com a gente aqui, fez essa companhia aqui pra gente. Eu volto no próximo programa. Forte abraço e até mais.